Salve povo de Deus, sou o irmão Cruz e esse é o canal Os Últimos Atalaias. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, deixa o seu like também aí para ajudar no nosso canal, tá? Irmãos, hoje o nosso estudo de hoje ele está baseado no livro de Isaías, especificamente no capítulo 53. O livro de Isaías, ele foi escrito há cerca de 700 anos antes de Cristo, com o propósito de chamar a nação de Judá de volta para Deus e revelar a salvação divina através do Messias. Portanto, vou pedir que, se você tiver uma Bíblia em sua casa, que você possa abri-la no capítulo 53 e mantê-la aberta, pois nós vamos meditar em todo o capítulo. Amém? O capítulo 53, ele começa com o profeta fazendo duas interrogações a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Como falamos no início do vídeo anterior, do vídeo Reverência, que você pode conferir no nosso canal, todos nós somos responsáveis pelo que fazemos com a mensagem recebida. Mateus 13, 22. Também já falamos sobre o braço do Senhor em um outro vídeo, com o título O Sublime Amor de Deus, que você também pode conferir no nosso canal. Sempre que há alguém de nossa inteira confiança, nós costumamos dizer: eu meto a minha mão no fogo por ele, ou é o meu braço direito. Não é assim? Pois assim é Jesus para com Deus, o seu braço direito. No versículo 2 de Isaías, diz: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. No capítulo 11, versículo 1 de Isaías, irmãos, diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse Jessé mencionado aqui, ele é o pai de Davi. Da época em que Davi morreu até o ministério de Isaías já haviam se passado uns 250 anos. Portanto, Jesus aqui, ele é o renovo de Davi, como uma árvore que brota de um tronco há muito cortado. E ele prossegue falando da sua fisionomia, ou da sua aparência, contrastada com os padrões de beleza que o mundo nos impõe, e que, portanto, está totalmente desconexo com o Jesus dos filmes e das pinturas no nosso mundo, e das pinturas. No nosso mundo, o feio fica belo quando é adornado, ou quando tem posses. Mas Jesus, sendo rei, se fez servo, e assim não tinha nem a riqueza de Salomão e nem a beleza de Davi. Versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías, ele está narrando exatamente como os fariseus e a maioria dos nobres de Israel o viam. Sabe, aquela pessoa que nunca te fez mal algum, mas você simplesmente não vai com a cara dela, e quando você a encontra na rua, você vira o rosto e passa de largo. Pois assim era Jesus para eles, como alguém que precisava ser evitado. E ainda o é para muitos nos dias de hoje. O começo do versículo 3,
ele nos dá mais informações que nós não temos nos evangelhos, pois as informações dos evangelhos, elas são apenas de quando Jesus era criança e de quando ele começou o seu evangelho com 30 anos. A expressão homem de dores, experimentado nos trabalhos, ela indica que provavelmente ele trabalhava em trabalhos pesados, né? Até porque ser marceneiro naquele tempo não era como... Se um carpinteiro naquele tempo não era como ser carpinteiro hoje, né, irmãos? Era tudo bem primitivo, né? Olhando esses dois versículos, parece que eles estão contraditórios com os evangelhos, pois os evangelhos, eles dizem que Jesus andava rodeado de multidões. E é verdade. Mas não foi sempre assim. Afinal, temos todo esse período da juventude dele, ou seja, o período de quando ele era criança até os 29 anos, né? E as multidões se chegaram a ele principalmente por causa dos milagres, pois o próprio Jesus disse: na verdade, vos digo que buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. João capítulo 6, versículo 26. E sempre que Jesus pregava uma palavra mais dura de arrependimento, os outros discípulos que não faziam parte dos 12 o abandonavam. João, você pode conferir em João capítulo 6 e versículo 66. Aí vemos que não há nenhum contraditório, né, irmãos? No versículo 4, Isaías diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. As feridas e dores do Senhor foram reais. Porém, essas enfermidades e dores listadas nesse versículo não são para serem entendidas literalmente, pois elas simbolizam o pesado fardo do pecado e elas nos esperariam na eternidade. Portanto, ser cristão não nos isenta das dores e enfermidades desse mundo caído. No final do versículo, ele diz: nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Essa foi a visão de muitos judeus. Eles achavam que Deus estava castigando a Jesus por ele ser pecador. E isso também acontece com muitos cristãos que são perseguidos, pois Jesus disse: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Vocês lembram quando Paulo, que ainda era Saulo, ele perseguia os cristãos? Era assim que ele pensava, ele achava que estava fazendo um favor a Deus, né? Cuidará fazer um favor a Deus, né? João capítulo 16, versículo 2. No versículo 5, Isaías diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa era a condição de Deus, para que pudéssemos ser justificados dos nossos muitos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Veja o tempo dessa frase: fomos sarados. Como o sacrifício de Jesus já aconteceu, esse fomos deve ser entendido literalmente para o cristão, né? No versículo 6 diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ovelhas não foi feita para andar sozinha. Ela sempre necessita dos cuidados de alguém, pois sem os cuidados de um pastor, elas se desgarram e se perdem facilmente. Da mesma forma, é o ser humano. Toda tentativa de vida sem Deus está fadada ao fracasso, cedo ou tarde. O profeta Jeremias, ele entendia muito bem isso. Ele disse: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Pedro escreveu confortando a igreja: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Esse pastor e bispo se referem a Jesus, e não aos pastores e bispos das igrejas, pois o próprio Jesus falou de si mesmo: Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando de nós, os futuros crentes. Me convém agregar estas a elas. Me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Isso fala dos que lhe dão crédito, né? E haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, do 14 até o 16. Tá? No versículo 7, Isaías diz assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus tinha plena consciência do que estava fazendo, e sabia da dor que deveria passar, mas tudo suportou, por amor de nós. Essa também é a passagem que Felipe ensinou explicando-a ao eunuco mordomo da rainha da Etiópia, e ele deu crédito na mesma hora, e muito provavelmente se tornou o primeiro evangelista da Etiópia. Isso está lá em Atos capítulo 8, tá? No versículo 8, Isaías continua: Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, disse Isaías, foi ele atingido. Quando o inimigo achou que tinha vencido, é que a sua derrota foi decretada. Pois Jesus já não pode ser oprimido nem injustiçado, pois ele é a própria justiça. E não há nada que os seus inimigos lhes possam fazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Romanos, capítulo 6, versículo 9. No versículo 9, Isaías continua: E puseram a sua sepultura com o ímpio, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Esse versículo, ele mostra a pureza de Jesus, pois ele nasceu e viveu para esse momento. Pois se todos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram precedidos por rituais rigorosos de purificação, e as ofertas tinham que ser perfeitas. Imagine Jesus como o último sacrifício. Pedro também usou essa passagem para fortalecer os irmãos nas suas perseguições. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas,
o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 até o 22. Agora no versículo 10, Isaías diz assim: Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Depois de falar da pureza de Jesus, o profeta reinicia dizendo: Todavia, ou no entanto, agradou ao Senhor o moê-lo, pois o Senhor via ali o cumprimento da sua obra de regeneração do ser humano. Jesus havia dito: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João capítulo 17, versículo 4. Paulo também escreveu aos Coríntios: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. No versículo 11, Isaías diz: O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu reconhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esses dois últimos versículos, irmãos, eles são diferentes dos demais, pois eles está escrito na primeira pessoa, né? Desde que ele fala o meu servo, né? Ele está escrito na primeira pessoa, indicando a fala do próprio Deus através de Isaías. Pedro explica muito bem essa passagem. Ele diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. No versículo 12, Isaías diz: Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Haverá o dia, irmãos, em que Jerusalém será a capital do mundo, e não há nada que os poderosos da terra possam fazer para evitar esse dia. E ainda que todos se juntem ou formem uma única nação e economia, não seriam suficientes para evitar esse dia. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Apocalipse capítulo 21, do 24 ao 26. Sobre a parte B do versículo, o escritor aos Hebreus diz: Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, do 24 ao 25, irmãos. Jesus verdadeiramente foi o último sacrifício, e o seu sangue cobre todas as transgressões daqueles que o confessam, pois esse é o último grande ato de misericórdia de Deus pela humanidade, e está disponível a todos, porém com ressalvas, pois João diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome
do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, do 18 ao 19. E outra vez ele diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, 36. Vou terminar, irmãos, assim como começamos, com a interrogação que Isaías fez a Deus. E você faz uma reflexão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Amém?